Bom dia! Bem-vindo ao Daily News Notícias, onde trazemos um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, selecionadas a partir dos principais portais de notícias do país. Assista até o final e fique por dentro do que é relevante na política, economia, esportes, vida dos famosos e muito mais. Terça-feira, 25 de abril de 2023. Brasil. Ministro interino pretende renovar quadros do Gabinete de Segurança Institucional. Ricardo Capelli voltou a afirmar nesta segunda-feira que pretende renovar os quadros do GSI da Presidência da República. Ministério da Fazenda espera que STJ feche brecha tributária para aumentar a arrecadação. Discussão na Corte sobre excluir benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do imposto de renda. Lula assina acordos que já existem. Em Portugal, petista defende a China, relativiza direitos humanos e assina 13 acordos chamados de memorandos de entendimento para afirmar medidas já em vigor, entre elas o direito de uso da CNH brasileira em Portugal, que já é vigente desde julho de 2022. Deputado Marcos Pereira renova liderança no Republicanos de olho na presidência da Câmara. A convenção aconteceu sob o olhar atento de Arthur Lira, atual presidente da Câmara. Encontro entre Alexandre de Moraes e Capelli, ministro interino do GSI e magistrado conversaram sobre as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. Orçamento de 2023 não tem recursos para zerar fila do INSS, diz ministro da Previdência Social Carlos Lupe. Segundo o ministro, os valores previstos não são suficientes para pagar a conta de benefícios previdenciários, caso haja conclusão de todos os pedidos pendentes. Regina Cruz, coordenadora da Vigília Lula Livre em frente à Polícia Federal em Curitiba, assume cargo como superintendente regional do Ministério do Trabalho no Paraná. Imagens mostram que homem que invadiu a sala da presidência no 8 de janeiro pediu para ver se a foto ficou boa e aperta a mão do fotógrafo de agência de notícias Reuters. Imagens mostram que a ação do homem só iniciou após ter certeza que seu vandalismo seria registrado por outra pessoa. Alinhado com a insatisfação de parlamentares em relação ao decreto do saneamento enviado pelo presidente Lula, Lira inclui na pauta da semana decreto que pode suspender regras do governo para saneamento. Plenário pode votar proposta que altera regras do Fundo de Participação dos Municípios. Proposta prevê transição de 10 anos para a vigência de novos parâmetros de distribuição de recursos do FPM. Alexandre Padilha, CPMI não atrapalhará a tramitação de arcabouço fiscal. Calendário que prevê a apresentação do relatório na Câmara dos Deputados até 10 de maio está mantido. Fala de ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira sobre mineração sustentável pode gerar embate com a ala ambiental do governo federal. O parecer final do projeto de lei que regulamenta o combate às fake news será apresentado aos líderes da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Presidente da Câmara projeta a votação do texto ainda nesta semana. Novas invasões tornaram CPI do MST inevitável, diz Ricardo Salles. Em reunião na semana passada, Arthur Lira disse aos jornalistas que a investigação parlamentar já tinha aval jurídico para ser aberta na casa e apenas pediu tempo para conversar antes com o ministro petista Paulo Teixeira, buscando uma última tentativa de fazer o MST recuar em suas ações. A eventual extinção do Gabinete de Segurança Institucional, estudada pelo governo federal, tem causado desconforto nas Forças Armadas. Direito e Justiça. Polícia Federal adia depoimento de Anderson Torres. Defesa de Torres alega que houve uma drástica piora no quadro de saúde mental do ex-ministro e que ele não estaria apto a prestar qualquer esclarecimento à polícia. STF aceita mais 200 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Em votação já encerrada, a Corte aceitou denúncia de mais uma leva de investigados pela participação nos atos. Conforme levantamento do STF, das 1,4 mil pessoas que foram presas no dia dos ataques, 294 continuam no sistema penitenciário do Distrito Federal. Procuradoria-Geral da República defende que a ação contra Bolsonaro por apologia ao estupro e injúria em fala dirigida a Maria do Rosário em 2014 vá para a primeira instância. Ministério Público Federal investiga esquema milionário de desvios de verbas da Covid no estado do Maranhão. Somente a cidade de Chapadinha recebeu mais verbas que todos os estados do Sudeste juntos entre janeiro e maio de 2022. Além de Chapadinha, investigação abrange cerca de 50 municípios maranhenses. Moraes nega a soltura de Roberto Jefferson. Preso há quase 6 meses, o ex-deputado federal Roberto Jefferson enfrentou nesta segunda, 24, mais uma derrota. O ministro Alexandre de Moraes votou contra pedido de liberdade feito pela defesa do ex-parlamentar, que é réu em ação no STF.
PGR Augusto Aras opina para a STF não analisar ação contra serviço de estatal de saneamento sem licitação. Na visão de associação que levou o caso ao Supremo, atos normativos assinados pelo presidente são uma afronta ao marco legal do saneamento. Após STF marcar julgamento de Silveira, advogado pede que ex-deputado seja posto imediatamente em liberdade. Ex-presidente concedeu graça constitucional à pena do ex-deputado, que foi condenado por ameaças e incitação à violência contra ministros do Supremo. Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu 9.317 medidas protetivas para mulheres em situação de risco entre janeiro a março de 2020. E 3. O levantamento também apontou que a quantidade de medidas protetivas concedidas a partir de 2019, incluindo os 3 meses deste ano, chegou a 115.067. Justiça rejeita recurso e manda a Universal devolver doação de R$101 mil. O processo aponta que casal fez a doação em dinheiro à igreja após ganharem na loteria. Apesar do alto valor, os fiéis não lavraram escritura pública da doação, formalidade exigida nesses casos, segundo o TJDFT. 7 anos após a doação, em 2021, a mulher decidiu pedir o dinheiro de volta na justiça. Notícias locais. Cidade de São Paulo tem recorde de mortes no trânsito. O resultado é recorde para o primeiro trimestre desde 2016, quando ocorreram 233 óbitos. Em 2022, no mesmo período, 188 pessoas morreram em acidentes de trânsito na cidade. Prefeito nomeia sogra para a secretaria um dia após casar com Miss de 16 anos. O prefeito de Araucária, Paraná, Isson Hussein, de 65 anos, nomeou a sogra Marilene Hold como secretária de turismo do município. Rio. Feira de São Cristóvão será entregue à iniciativa privada. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um edital de concessão do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, mais conhecido como Feira de São Cristóvão. Campos do Jordão. Parte de prédio afetado por explosão no final de semana será demolida, diz perícia. Impacto abalou estrutura e deixou feridos. Após levar patada de Eduardo Paes, subprefeita de Jacarepaguá, a jornalista Thalita Galhardo pede demissão. Após quase 3 meses do início do ano letivo, escolas indígenas em Roraima ainda estão sem aulas. Mauro Mendes diz que invasões do MST devem ter mesmo tratamento do quebra-quebra do 8 de janeiro. Governador do Mato Grosso comparou em entrevista as ações do MST com a invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Aspas, o MST é o seguinte, não dá para tolerar. Nenhum tipo de crime deveria ser tolerado nesse país. Bolsonaro vai a Ribeirão Preto, São Paulo em primeira viagem como ex-presidente. Ele vai desembarcar na cidade em 30 de abril e, no dia seguinte, participará da abertura da Grishow, Feira do Agronegócio, segundo fontes do PL. Presidente do PSOL de Minas Gerais é contido por seguranças e retirado à força de galeria da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A ação aconteceu durante votação do projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas nesta segunda-feira. Páginas policiais. Filho de prefeito é preso acusado de matar idoso a facadas. Luan França é filho de Eliezer do Povo, gestor de Perimirim filiado ao PCdoB. Adolescente engole corrente de ouro roubada para não ser apreendido, mas joia identificada em radiografia. Menor foi localizado pela Guarda Civil Municipal de Guarujá enquanto fugia com mais 2 comparsas. Mãe é presa por perseguição e ameaça após perder a guarda de 8 filhos em Minas Gerais. Segundo a polícia, todos são menores de idades e sofriam maus tratos. Vítima é o dono de um abrigo para menores. Ladrão é preso por roubar filhote de bulldog francês à venda no Distrito Federal. A vítima negociava a venda da cadela pela internet, quando um suposto comprador apareceu na casa do vendedor para ver o animal. Dona de berçário presa em Sorriso, Mato Grosso, teria esfregado fezes no rosto de crianças. Casal proprietário permanece preso e é indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de tortura, ameaças, maus tratos e omissão perante tortura. Ao ir depor sobre as agressões que sofreu, entregadora agredida por ex-atleta no Rio acaba presa por mandado de 2017 da Justiça de São Paulo por tráfico de drogas. Você está no Daily Pius Notícias, o seu resumo de notícias no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Internacional. Documento secreto indica preocupação da União Europeia com o governo Lula. Arquivo vazado do Bloco Europeu expressa reservas em relação à postura do presidente sobre guerra da Ucrânia e meio ambiente. Guaidó viaja de surpresa à Colômbia antes de cúpula sobre Venezuela. O líder opositor venezuelano viajou por ocasião da conferência internacional convocada em Bogotá para desbloquear o diálogo entre a oposição e o governo de Nicolás Maduro.
3 pessoas são detidas após Espanha exumar fundador do movimento fascista Falange. A polícia trabalhou para conter cerca de 150 apoiadores da Falange reunidos em frente ao cemitério San Isidro, no sul de Madrid. Estados Unidos retomam voos de deportação de cubanos, suspensos desde 2020, com um avião no qual viajaram 123 cubanos que entraram de forma irregular no território americano, informou o Ministério de Interior de Cuba. Estados Unidos anunciam cessar-fogo de 72 horas no Sudão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os generais sudaneses rivais concordaram com um cessar-fogo de 3 dias a partir desta terça-feira. Universidade dos Estados Unidos impede chinesa de falar sobre os perigos do comunismo. A Universidade Witwatersrand, nos Estados Unidos, impediu Xi Vanfleet, sobrevivente da China de Mao Tse-tung, de falar no campus sobre os perigos do comunismo. Em carta para Putin, secretário-geral da ONU sugere um caminho para acordo de grãos no Mar Negro, com um acordo que permita a exportação segura de grãos ucranianos. Explosão de munições por causa de um curto-circuito em delegacia provoca um colapso total de edifício e deixam 12 mortos e 50 feridos no Paquistão. Em um primeiro momento, atribuíram o ocorrido a um atentado. Relações com China e Taiwan pautam eleições presidenciais no Paraguai. O Paraguai escolherá seu próximo presidente em 30 de abril. A Alemanha suspende voos após greve de servidores para aeroportos de Berlim e Hamburgo. Funcionários realizaram paralisações nesta segunda-feira, 24, por causa de aumentos salariais, levando ao cancelamento de voos nas 2 cidades da Alemanha. Ministro das Relações Exteriores da Rússia presidiu nesta segunda-feira, 24, a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa foi a primeira vez desde a invasão da Ucrânia. Economia e negócios. Bolsa e dólar começam semana com leves quedas. O dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira 24, cotado a R$ 5,0409, em queda de 0,35%. Já o Ibovespa, índice de referência da B3, fechou em baixa de 0,40%, a 103.946,58 pontos. Wall Street fecha sem tendência definida em semana de resultados de empresas. O índice Dow Jones subiu 0,20% e o S&P 500 0,09%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,29%. Tesouro Direto. Juros têm queda com prefixados a 11,80%. Foco do mercado são falas de Lula contra Selic e regra fiscal no Congresso Nacional. Etanol sobe mesmo com o início da safra de cana no Brasil e impulsiona preço nos postos. Entre os dias 17 e 23 de abril, o preço médio do etanol hidratado no país foi de R$ 4,087 o litro, alta de 1,87% em relação ao registrado na semana anterior, segundo a Valicard. Ministério da Saúde defende taxação maior de alimentos ultraprocessados na reforma tributária. Foram defendidos impostos maiores para outros produtos também considerados nocivos à saúde, como cigarros e álcool. BrisaNet usará energia renovável e geração distribuída compartilhada em operações no Nordeste. Ferramentas que identificam deepfakes não acompanham o ritmo de geração de conteúdo na internet. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade de Stanford nos Estados Unidos. Walt Disney iniciará a segunda onda de demissões em massa, dizem fontes. Medida seria parte dos esforços da empresa para eliminar 7.000 cargos e economizar 5,5 bilhões de dólares em custos. Twitter suspende conta fake que se passava pela Disney Junior UK após dar selo dourado de verificação. A distribuição de selos verificados no Twitter virou uma grande confusão. Gigante varejista americana de artigos para o lar Bed Bath & Beyond fez empréstimo de emergência na véspera do pedido de recuperação judicial para pagar folha de salário e outras despesas. Banco Alfa avança com processo de venda para o Safra que anunciou a compra do conglomerado em novembro, em um acordo de R$ 1 bilhão. IRB Brasil pagará 5 milhões de dólares para encerrar investigação nos Estados Unidos de fraude em valores mobiliários sobre uma história falsa de que a empresa havia recebido um investimento significativo da Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett. JBS USA encerra contrato com empresa terceirizada dos Estados Unidos multada por contratar adolescentes para limpar frigoríficos. 50% das exportações para a China, União Europeia e Argentina sofreram com barreiras. O valor total das exportações brasileiras em 2022 poderia ter sido maior se não fossem as barreiras comerciais encontradas por exportadores ao longo do caminho, é o que afirma relatório da Confederação Nacional da Indústria CNI.
Chefe executivo da URB, João Ricardo Mendes, renuncia após xingar e expor dados de clientes que reclamavam dos serviços da empresa nas redes. Processos na justiça dispararam em meio a queixas dos clientes e dos hotéis. Farmacêutica Hypera vai emitir R$800 milhões em debêntures simples não conversíveis em ações com prazo de vencimento de 5 anos. A remuneração dos papéis será equivalente a 100% do DI, com acréscimo de 2,20% ao ano. Esportes. Cristiano Ronaldo não impede queda do Al-Nassr na Copa do Rei e pode ficar sem título na Arábia Saudita. Após mais uma eliminação, time de CR7 só tem o campeonato saudita como possibilidade de taça na temporada. Nadadora é agredida depois de criticar mulheres trans em competições femininas. Hailey Gaines teve de sair escoltada de um evento na Universidade Estadual de São Francisco, Califórnia. Barcelona fecha acordo de $1,6 bilhões para financiar reforma do Camp Nou. Ex-Palmeiras e Santos, meio-atacante Ricardo Goulart anuncia aposentadoria no Bahia aos 31 anos. América Mineiro vai à CBF por erros graves da arbitragem na partida contra o São Paulo. Maracanã, juiz determina a redistribuição de processo e prazo do termo de permissão de uso terminará nesta terça-feira, antes de julgamento, favorecendo a renovação com dupla Flamengo e Fluminense. Conmebol anuncia antecipação em uma semana da final da Libertadores de 2023, no Maracanã. Luan Dias sofre lesão muscular na estreia contra Atlético Mineiro e desfalca o Santos nos próximos jogos. Muitos torcedores estranharam a postura do jogador em campo e até criticaram por entrar caminhando no gramado. Atleta de 34 anos morre após acidente com cavalos na Austrália. O jockey Dean Holland cavalgava em alta velocidade quando o animal caiu na pista e causou a queda de outro cavalo. Bronze em Tóquio. Daniel Cardinin está fora do Mundial de Judô no Catar. O atleta apresentou o quadro de dor lombar aguda e não melhorou após tratamento. Famosos. Júri dos Estados Unidos decidirá se Ed Sheeran plagiou Marvin Gaye. Mayra Cardi sobre noivado relâmpago com Thiago Nigro, aspas, no tempo certo. Rafa Witt sobre boatos de crise no casamento com Tata Werneck, aspas, eu nem leio. Que Alves alfineta a produção do BBB, aspas, minha vida aqui fora deve ter mais audiência. A atleta criticou a produção do reality por perguntar a Sister sobre o término da Líbero com Gustavo Benedetti. Cara de Sapato se revolta com críticas e sai em defesa de Amanda Meirelles, aspas, eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, eu não consigo entender o porquê. VTube chora após ver nova tatuagem de Eliezer. O ex-BBB fez uma homenagem para a família no braço direito e publicou nas redes sociais, aspas, maior amor do mundo. A Amazon revela trailer de A Infância de Romeu e Julieta, primeira novela em parceria com o SBT. Preta Gil é liberada para tomar sol após 4 meses em nova fase de tratamento contra câncer. Para comemorar, mostrou nas redes sociais uma foto de biquíni vermelho tomando sol, mas com o chapéu protegendo a cabeça. Andressa Urach levou a pior no processo judicial movido contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Em razão da derrota, a Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou a alegação de pobreza da modelo e determinou que ela pague uma multa para os advogados da empresa Ré. Jornalista de Sônia Abrão nega ter agredido o ex-namorado. Comandante do programa, A Tarde é Sua, diz que o ex-parceiro teria apenas vivido uma discussão de casal. Você ouviu o Daily Pills Notícias e estas foram as principais notícias do início dessa manhã. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também se mantenham bem informadas. Curta, comente e faça a sua inscrição no nosso canal. Até mais!